Vamos falar sobre a primeira plenária Povo de Terreiro com análise de conjuntura social, política cultural na Câmara Municipal de São Paulo, hoje às 14h, e nós convidamos os palestrantes para conversar conosco um pouquinho agora. É a Marina Colombo, bandista, filha de Iansã, assistente social, militante feminista e trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Edio Silva Júnior, candomblessista, pai Ogandi Xangô, advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, INDAFRO, e foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Olá, Marina. Olá, Edio. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que estão nos escutando hoje. Agradeço o convite, quero agradecer a presença do Dr. Edio também. Bom dia, Marilu Cabanhas, querida, um prazer estar aqui com você no Jornal Brasil Atual, na Rádio Brasil e na calorosa companhia da doutora Marina Colombo. Muito obrigada. Muito bom, muito bem-vindos, né, aqui a nossa conversa, que a gente vai antecipar um pouquinho aí o que vai acontecer na Câmara Municipal de São Paulo. E a primeira coisa spoiler, né? É o spoiler, vamos adiantar aqui um pouquinho sobre essa primeira plenária do Povo de Terreiro, a importância, né, de uma plenária como essa, com essa temática, né, diante da lamentável estatística no Brasil, que registra 3 queixas de intolerância religiosa por dia. Neste ano, foram 545 denúncias de intolerância religiosa de janeiro a junho de 2022. Partindo desse dado, né, a importância dessa plenária. Acho que a gente fala primeiro com a Marina, é isso, Edio? Pode ser? Sim, sempre as mulheres em primeiro lugar, não é? Muito obrigada. Olha, Marilu, eu estou aqui numa posição um pouco complicada, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, bom, eu sou um bandista, mas eu também sou uma mulher branca, né? E a intolerância religiosa, especificamente com relação às religiões de matriz africana, elas estão diretamente ligadas ao racismo estrutural. Elas são, a intolerância ela acontece por conta disso. Então, quando a gente traz uma plenária de Povo de Terreiro para a gente falar sobre isso, considerando esse dado que você acabou de trazer para a gente, das 3 denúncias por dia de intolerância religiosa, que é o maior número que nós tivemos nos últimos anos, e aí a gente tem que considerar a subnotificação também, a gente está falando que a gente está lutando contra uma estrutura, que a gente está trazendo, que a gente está provocando essa temática para que a gente possa tentar melhorar e transformar alguma coisa a partir de dentro dos terreiros, a partir da mobilização e da organização de todas as pessoas que fazem e compõem as religiões de matriz africana. Então, eu acredito que a importância, ela é essencial. E, Edio, é fundamental, né, a gente falar sobre essa questão de intolerância, porque realmente é uma agressão e a gente percebe que as raízes são bem antigas, né, desse problema. É um racismo aí estrutural vigente no país, né? Marilu, a doutora Marina Colombo adiantou aquilo que é essencial. Nós vivemos uma conjuntura, você veja que agora o discurso de ódio, ele migrou para a disputa eleitoral, né? Quer dizer, o discurso de ódio é alguma coisa que vem se incrustando na sociedade brasileira há décadas, né? Você repare que, segundo a Ancine, 21% de todo o conteúdo da TV aberta no Brasil, o maior conteúdo da TV aberta, da grade da TV aberta no Brasil, ele é ocupado por programas religiosos. Isso em si mesmo poderia não ser um problema, mas o fato é que muitas vezes o proselitismo religioso ele degenera para o ódio religioso. E agora nós vivemos uma conjuntura em que o próprio governo federal fomenta esse ódio, alimenta, reproduz esse ódio, o ódio contra mulheres, o ódio contra o que eles entendem que seriam minorias, porque nós não somos, a macumba é uma das maiores religiões do Brasil, e agora isso vai para o campo eleitoral, quer dizer, é um projeto econômico, é um projeto religioso que agora pretende também dominar o campo da política. Quer dizer, já vem fazendo isso, você veja, nunca na história desse país nós tivemos um ministro
indicado para o Supremo Tribunal Federal por ser terrivelmente evangélico. Até se ele fosse indicado com a rubrica de amorosamente cristão, eu entenderia. Mas terrivelmente evangélico é assustador. Então, agora, a utilização do discurso religioso, do discurso de ódio no plano da política é alguma coisa lamentável, daí a importância dessa plenária. A sociedade brasileira ainda não se deu conta, Marilu e Marina e todos que nos acompanham aqui no Jornal Brasil Atual e na Rádio Brasil, não se deram, e na TVT, não se deram conta da gravidade que isso representa no cotidiano. Nós estamos na iminência de conflitos gravíssimos no cotidiano por conta disso, e é preciso dar um basta nisso. A plenária é um esforço para alertar a sociedade da gravidade do problema do discurso de ódio e do racismo religioso que cada vez mais ocupa a agenda do país. Exato, Ed, você traz aqui essa questão do período eleitoral, né, dessa intolerância, né, religiosa, inclusive sendo praticada pela primeira-dama do país, né, Michele Bolsonaro, que associa a religião de matriz africana com coisa do diabo em suas redes sociais, falando que demônios teriam habitado o Palácio do Planalto antes do marido dela. E já passo para a Marina, enfim, porque aí nós temos, né, uma mulher, né, que é a primeira-dama, e tem essa questão da intolerância. Como que você também está analisando esse período, Marina, que foi levantado agora, né, pelo Edio, e a gente acrescenta essa atuação também da primeira-dama? Marilu, depois do golpe de 2016, a gente tem indicadores estratosféricos de aumento de violência contra a mulher. Então, violência doméstica, aumentos de estupros e de assédios. E quando nós temos representações, né, sentados na cadeira máxima do país, legitimando essa violência, legitimando essa exclusão, né, dizendo que a filha mais nova é uma fraquejada, a gente coloca a mulher de volta no lugar dela, legitimada pela primeira-dama, né? Porque quando a gente pensa nessa questão dessa intolerância religiosa, ela também está afirmando que ela compactua com o papel que a mulher exerce através, por exemplo, da Bíblia, né? Que tem que ser submissa ao seu marido. E nós temos uma questão importante na representação da primeira-dama, justamente porque ela é uma mulher. Então, a gente não consegue dizer, não, mas foi um homem que disse. Não, foi a primeira-dama, foi a mulher do presidente da República. Então, todos esses últimos anos, do golpe de 2016, com a eleição do atual presidente, todos esses índices eles aumentaram, e nós temos que lembrar que as mulheres, elas são as mais afetadas por toda a desestruturação das políticas públicas. Então, das famílias pobres, das famílias abaixo da linha da pobreza, que passam fome, 63% são chefiadas por mulheres, e normalmente, a sua maioria, mulheres pretas. Né? Então, como é que a gente olha para esse processo? Então, nós temos, pensando, né, na intolerância religiosa, muitas das vezes a religião ela vem como um fortalecimento dessas mulheres, inclusive. E a gente tem toda a desestruturação, toda a desorganização, até em termos psíquicos, né, digamos assim, partindo de uma figura que deveria ser uma representatividade positiva e claramente não é. E Edio, você acredita que essas mensagens deveriam ser banidas das redes sociais, haver punição para os autores, enfim? Sem dúvida alguma, nós precisaremos, Marilu Cabanhas e Marina Colombo, nós precisaremos discutir essa questão da impunidade no Brasil. Você veja o relatório. Recentemente, o relatório produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro constatou que são milhares de casos no Rio de Janeiro. São sacerdotes que são
desterrados, são refugiados dentro do seu próprio país. Essa hegemonização dos meios de comunicação social não é impor censura, mas meio de comunicação social constitui um serviço público. A própria Constituição Federal determina qual o escopo ético-jurídico dos meios de comunicação. Aquilo é um serviço pago por todos os brasileiros. Nós não podemos aceitar que os conselhos tutelares, ainda ontem entrou para mim mais um caso, Marina, Marilu, todas e todos que me ouvem, mais um caso de perda de guarda, porque a mãe é uma sacerdotisa da Umbanda, no interior de Minas. Quer dizer, imagina um vínculo importantíssimo como é o vínculo familiar. O conselho tutelar, que lamentavelmente no Brasil é hegemonizado por denominações neopentecostais, manipula o Ministério Público, manipula o Judiciário, e mais uma mãe está 15 dias sem ver a sua filha, alguma coisa muito grave. Então, nós precisaremos, eu espero, que essa treva, esse período de treva, esse período sombrio que nós passamos no Brasil nos últimos anos, com um preço muito alto para as pessoas, os 600 mil brasileiros, as 600 mil famílias que perderam seus entes, o desprezo pela vida humana, o escárnio, a corrupção, a compra de dinheiro, a compra de 50 imóveis com dinheiro vivo. Quer dizer, você cria o Pix, mas prefere usar dinheiro vivo e tal. Quer dizer, enfim, tudo isso tem que acabar. Nós precisaremos reconstruir este país. E o Estado brasileiro é laico. Isso significa que nenhuma religião pode ser privilegiada nem prejudicada. Essa é a regra esculpida na Constituição de 88. Então, tem que combater a intolerância, tem que controlar e não censurar, mas fiscalizar os meios de comunicação social no Brasil, e não é razoável esse aparelhamento do Estado por facções religiosas. Um presidente da República, ele não pode governar para os seus filhos, para os seus amiguinhos, para a patota. Eu até entendo parlamentar, a bancada evangélica, que vai para lá defender interesse dos evangélicos, ok, mas o poder executivo, não. Ele tem que governar para todos os brasileiros, os descrentes, os judeus, os muçulmanos, os macumbeiros, os católicos, os evangélicos, enfim. O que interessa é ao cidadão, à cidadã, e não a fé, ou a crença ou a descrença que o indivíduo acredita. Exato. Marina, o Ed acabou de dar um exemplo, né, na área jurídica, né, de como ainda essa questão não foi resolvida, né, dessa intolerância religiosa. Você, como assistente social, que exemplos você poderia nos trazer aqui do quão é cruel essa intolerância? Olha, Marilu, doutor Edio, eu trabalho com crianças e adolescentes em vulnerabilidade, né? E muitas das vezes essas crianças e esses adolescentes, né, partindo do ponto de que é uma ONG que trabalha na periferia de Mogi das Cruzes, a maioria das nossas crianças são de famílias de matriz africana, de religiões de matriz africana, além, claro, de serem negras e negros, né? É muito interessante o fortalecimento deles a partir de suas fés, de suas religiões, de suas crenças. E dentro da comunidade, isso normalmente não acontece, né? Pelo menos ali do pedaço onde eu estou falando, né? Estou falando do meu território ali, né? Apesar disso, nós temos muito fortemente a presença das igrejas evangélicas, me perdoem, né, se eu errar algum termo, enfim, igrejas neopentecostais, que elas excluem, elas
Muitas das vezes nós temos muitas reclamações de crianças que trocam de calçada ao passar na frente das igrejas, porque gostam de andar, né, com as guias, gostam de andar caracterizado. Eu acho que se eu puder dar um exemplo concreto, partindo do lugar onde eu trabalho, há uns anos atrás nós tínhamos, eu não estava presente, mas isso é uma história que as próprias crianças contam. Tinha uma orientadora social de dentro da organização que era evangélica e tinha uma menina que era do candomblé e ela vivia, né, no cotidiano com as vestes tradicionais. Então ela andava de turbante, ela gostava de andar caracterizada e ela já foi impedida de entrar dentro da organização por conta das suas vestes. Ela era impedida de falar de sua religião dentro da organização. O momento, quando a gente pensa em educação, muitas escolas, no momento do intervalo, no momento do lanche das crianças, para todo mundo das crianças e vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e as crianças que fazem parte de religiões de matriz africana ficam, né, mas obrigado Papai do Céu, que Papai do Céu é esse? Né? Então, nós tivemos uma criança em uma outra unidade, né, da onde eu trabalho, que é um menino, ele tem 5 anos, ele está na educação infantil e ele gosta de andar caracterizado, então ele anda com o seu turbante dentro da escola de educação infantil, enfim. E no momento, há uns anos atrás, quando isso foi feito, do vamos rezar ao Papai do Céu, ele fez assim, obrigado, Exu, pela comida. E as crianças ficaram horrorizadas, as professoras ficaram, nossa, como assim? Chamaram mãe, chamaram pai. Então, assim, que impacto isso tem nessa criança, no seu desenvolvimento? Que impacto tem nessa família? A gente precisa esconder, então, essas crianças, a gente precisa esconder a religião de matriz africana, né? Enfim, eu acho que de exemplos concretos que eu posso trazer é isso. E a gente pensa em todo o impacto que isso vai ter ao longo da vida dessa criança, que começa com um obrigado Papai do Céu quando está na educação infantil, né, e chega a uma exclusão concreta, a uma morte, uma violência policial, uma invasão de terreiro para quebrar todas as imagens, enfim, né, isso acaba sendo uma violência em cadeia. Bom, portanto, está aí, a gente já terminou aqui, o nosso tempo está esgotado, mas a gente deu um breve spoiler, né, como disse a Marina, sobre o que vai acontecer hoje lá na Câmara Municipal, a partir das 14h, na primeira plenária Povo de Terreiro. Eu quero agradecer aqui a Marina Colombo, bandista, filha de Ançã, assistente social, militante feminista, trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e o Edio Silva Júnior, candomblessista, pai de Xangô, advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, e DAFRE, foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Marina e Edio, muitíssimo obrigada, um forte abraço e um bom encontro hoje à tarde lá na Câmara Municipal de São Paulo, viu? Obrigado, Marilu, querida Marina, espero que a gente tenha a oportunidade de voltar aqui a falar com você sobre esse tema. E foi um prazer estar aqui. Mais tarde vou ter o privilégio de estar pessoalmente com a Marina Colombo e todo o povo de terreiro de São Paulo na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, doutora Ed, obrigada, Marilu. Um bom dia a todas e todos. A gente espera vocês lá no nosso evento hoje na Câmara de São Paulo. Muito obrigada. Um abraço para vocês dois. Até mais. Obrigado. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.